Graça e paz, amados. Quantos estão felizes com o Senhor? Mais uma quarta vitoriosa, amém, igreja? Eita, glória a Deus. Nós vamos continuar falando sobre a temática. Ficou bem claro que esse mês de junho nós vamos estar ministrando durante essas quartas-feiras. Vamos estar falando sobre mentes transformadas. Nós começamos a primeira parte na quarta passada e já está disponível aí no Rádio Informa, nas nossas plataformas, né? Para que você possa aí estar desfrutando da palavra do Senhor. Então, se você perdeu a primeira parte dessa ministração, você vai encontrar aí nas redes sociais e também no Rádio Informa. Bom, nós falamos sobre mentes transformadas. Eu vou dar aqui uma recapitulada sobre o que é transformar ou transformação. O significado da palavra transformar é dar nova forma ou metamorfose. Também é modificar ou alterar, tornar nova feição ou caráter. Também é fazer passar de um estado para o outro, como também converter-se. Nós entendemos na quarta passada que o Evangelho de Cristo, ele é transformador, nós falamos isso. Quantos lembram? Amém? O Evangelho de Cristo, ele é transformador, visto e tendo esse entendimento que o Evangelho de Cristo, ele é transformador, logo nós entendemos que essa base que nós recebemos do Senhor de transformação, ela precisa ter o quê? Uma plataforma principal, que é a aceitação. Então, para que eu possa viver a transformação que o Senhor Jesus tem para me dar, eu preciso ter a aceitação através da palavra, conhecer a Cristo e viver segundo a sua vontade. Falei também no terceiro tópico sobre o cuidado com as imagens que encantam. Falamos sobre o tipo de imagem e da forma sorrateira que o nosso adversário usa para iludir e criar coisas que vão ficar no nosso subconsciente, porque o consciente, ele captura a primeira parte, fazendo a divisão entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o sim e o não, mas a captura da imagem, o globo ocular leva para o consciente, e ela vai sendo armazenada da forma que você vai ingerindo, ou seja, colocando, acumulando conteúdo para dentro da sua memória. Então isso vai entrando na gaveta da memória, os arquivos da memória. E assim que nós, seres humanos, somos formados. Então desde a infância, e aprendi isso através da cura da alma, que os traumas acontecem assim. Na infância, vamos dizer, se porventura não é o meu caso, mas vamos dizer que se a minha mãe grávida de mim fosse uma gravidez indesejada, não foi assim. Mas vamos dizer que a gravidez da minha mãe sobre a minha vida fosse indesejada e ela repudiasse aquela gravidez e não quisesse ter aquele filho, então já desde o ventre eu já sofria o quê? De rejeição materna. Então isso já é um trauma. Isso já vai gerar uma informação que vai passar para o colo do útero, vai pelas redes internas dos órgãos materno até a consciência de um bebezinho, de um ser que ainda está informe, dentro de um ventre. Após a gestação, vamos dizer, a criança nasceu, e a mãe continua a rejeitar aquele filho, o que é que ela faz? Ah, não quero não, vai dar para a avó, ou dá para alguém, mas ela não quer. Sofre complexo de inferioridade, e sofre também rejeição paterna. Então alguns traumas, algumas coisas vão sendo adquiridas sobre a vida daquela criança. Então são informações que vêm pelo que se ouve, pelos 5 sentidos do ser humano. Então informações pelo que se ouve, pelo que se fala, pelo que se vê, pelo que se respira. Então, para todas essas formas e essas plataformas humanas, Satanás desenvolveu um método de maltratar, castigar, e uma forma de entrar na vida do ser humano para assim profanar aquilo que é a imagem de Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Fomos feitos para a glória de Deus. Mas por conta do pecado, desde lá de um princípio,
por conta do pecado. Então o pecado entrou na humanidade, isso causou um choque. Porque nós mesmos damos a abertura e os acessos para que o pecado entre e permaneça na nossa vida. Mas graças eu dou a Deus e louvamos ao Senhor Jesus Cristo por ter se entregado e se permitir ir à cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, dando a mim e a todos nós o direito de salvação, remissão pelos nossos pecados através do sangue de Jesus derramado na cruz. Amém? Falar de transformação não é nada fácil, porque vai mexer muito com o seu psicológico, vai mexer muito com o seu posicionamento, com caráter, com formação, com tudo que você já foi criado e do jeito que você chegou até aqui. Mas eu espero e acredito que todos vieram porque querem receber do Senhor uma palavra de direcionamento e entenderam a visão do que é ter uma vida transformada. Amém? Então, mediante a isso, eu falei também dentro do terceiro tópico sobre o cuidado com as imagens que pode te encantar. Eu lembrei de um ditado muito antigo, minha mãe falava muito esse ditado. Ela falava assim: nem tudo que reluz é ouro. Vocês já ouviram esse ditado? Eu lembrei, né, do cuidado com as imagens, lembrei desse ditado da minha mãe. Minha mãe falava isso: nem tudo que reluz é ouro. Então a gente precisa ter esse cuidado, que realmente, se tudo que brilhar aos seus olhos, você achar que tem valor, você pode se perder no caminho. Se tudo que brilhar diante dos seus olhos, você achar que é bom para você, cuidado, pode ser uma armadilha. Então Satanás sabe como nos encantar com as façanhas da vida. E a gente precisa, através da luz da palavra, ter um entendimento para também sair desse lugar de sedução, desse lugar de queda. Amém, irmãos? E hoje eu quero dar início ao quarto tópico. Eu não falei na semana passada e vou dar início ao quarto tópico, que tem por subtítulo o caminho da transformação. E você vai abrir comigo agora, sim, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Quero te pedir que, por favor, silencie seu celular. Se você vai fazer uso dele para a palavra, tudo bem, sem problemas. Mas não deixe a internet, as outras coisas tirar e roubar sua atenção. Gostaria que você me desse sua atenção por alguns minutos. Já já a gente encerra. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, aonde te dirão o que te convém fazer. Verso 7. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz e não vendo contudo ninguém. Então levantou-se Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para a cidade de Damasco. Verso 9. Esteve ele 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada
bebeu. Muito bem. O texto narra a história de Saulo de Tarso. Ele era judeu, como também cidadão romano. E desde a sua infância sempre se orgulhou de ser judeu. E também fariseu. Praticante da lei era esse homem. Mas passou a ser um perseguidor dos discípulos do Senhor Jesus. Uma observação que nós temos aqui de Saulo é que Saulo perseguia aquilo que ele ainda não conhecia. Saulo também foi tão impactado, conforme nós acabamos de ler aqui, fortemente impactado no seu encontro com o Senhor Jesus, que um primeiro impacto desse encontro foi ele perder totalmente a visão. E a narrativa diz que ele ficou 3 dias sem enxergar. Ele perde a visão, como também ele perde o caminho, porque ele estava indo para Damasco com entendimento. Pediu cartas ao sumo sacerdote, porque ele precisava, segundo o seu entendimento, fazer justiça. Segundo o seu entendimento, fazer uma obra boa. Segundo o seu conhecimento, seu estudo, sua formação, o que ele estava fazendo era certo, estava dentro da lei. Só que estudando sobre essa história, sobre a vida de Saulo, a gente vê que ele permitiu muitas mortes e também levou muita gente ao cárcere. O caminho de Saulo foi totalmente transformado e mudado. Ele não só perdeu a visão, como também perdeu esse caminho de chegar com os seus próprios olhos a Damasco. Então, quando ele cai com o rosto em terra, ele escuta a voz do Senhor Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Agora aqui começa a história a mudar. Começam algumas coisas a acontecer na vida de Saulo. E o segundo impacto impressionante na vida dele foi de reconhecer que tudo quanto ele sabia, tudo quanto ele tinha entendimento, já não valia mais por conta do novo que ele já estava vivendo e presenciando. Que todo o seu conhecimento, todo o seu saber, toda a sua vontade em chegar em Damasco, para fazer segundo a sua justiça, agora já não importava mais, uma vez que seus olhos foram impedidos de ver a realidade. Agora Saulo, impedido de ver uma realidade, ele começa a olhar para dentro de si. E é aqui que eu quero começar a tratar nesse sermão da nossa integridade, do nosso posicionamento, da nossa conduta, da nossa formação, daquilo que nós já achamos que sabemos, estamos construídos, muito bem formados e informados, talvez não dando bola para outras coisas que estão chegando como conhecimento, como entendimento para o crescer. Paulo começa nesse tempo em que ele está agora sem enxergar, e começa agora a pensar: que voz foi essa? Que Senhor é esse Todo-Poderoso? Ao ponto de me parar. A transformação é tão radical na vida dele que ele tem o seu nome mudado de Saulo para Paulo. O caminho de transformação na vida de Paulo foi a mudança da sua mentalidade. Paulo teve a sua mentalidade convertida. A mentalidade convertida. E é bem isso que eu quero causar nessa introdução de mensagem. O que nós precisamos ter nesse tempo, nessa geração, é a nossa mentalidade de fato convertida. Porque Paulo representa alguns tipos de religiosos que estão dentro da igreja, estão dentro da casa. Paulo conhecia a lei, conhecia a Torá, era respeitável, era respeitado pelo sumo sacerdote, foi forjado por Gamaliel e tantos outros. Mas o que acontece agora, ele, nesse caminho de transformação, a mentalidade dele é moldada, convertida, ou seja, mudou tudo. Tudo que foi construído nele
até esse momento que Jesus o encontra, agora Paulo começa os porquês dentro dele, os porquês internos. E eu volto a dizer que essa geração, algumas pessoas ainda estão vivendo o mesmo comportamento como o de Saulo. E bem eu queria que fosse o comportamento já do Paulo, o convertido. Mas ainda existe muitos Saulos no nosso meio. Não dentro só da igreja, mas eu estou dizendo espalhado pelo mundo inteiro. Por que Saulo? Porque acham que são doutores de si mesmo, do seu grande saber, do seu conhecer, donos da verdade. E com isso, começam a ferir, maltratar, e achando que estão cumprindo a lei, fazendo o bem, mas eles mesmos estão indo para um precipício. A palavra de transformação é para mim, para você, para todos nós, porque precisamos viver esse encontro com Jesus e ter a nossa mentalidade transformada. Porque talvez você também já se batizou nas águas, talvez um dia você já veio aqui, já levantou as suas mãos para Jesus, mas eu pergunto, será que de fato você se encontrou com Jesus? Será que de fato você teve um momento com Ele que marcou a sua vida? Isso me faz lembrar da minha infância. Por volta dos meus 9 anos de idade, eu tinha o tamanho do Renan, e eu fui cantar numa igreja em São Paulo, onde a gente morava, na cidade de Cotia. E eu me lembro que aquelas igrejas Assembleia de Deus antiga tinha aqueles púlpitos feitos de concreto e colocava-se uma cadeira para as crianças subir para cantar. E eu com o microfone na mão, eu cantei um louvor, um hino que é da autoria do meu cunhado Ezequias. E o louvor falava sobre a crucificação. O louvor falava sobre a morte de Jesus e o seu martírio. E quando eu comecei a cantar aquela canção, e o Ministério de Louvor, na época, ela tocando comigo, Dilson vai lembrar, era o conjunto Getsemane, né, onde nós fomos fundadores lá em São Paulo. Então, Getsemane cantando a música, eu cantando a música, que era na verdade, a música que eu cantava, era o nome da banda que a gente fazia parte, Getsemane. E quando eu comecei a louvar, eu tive a minha primeira experiência, minha primeira visão. E se você não acredita, bem, respeito você, mas eu vou falar daquilo que eu vivi. Quando eu comecei a cantar essa canção que falava do Getsemane, abriu-se como se fosse uma grande tela de cinema no meio da igreja. Entrou da direita para a minha esquerda, uma tela bem grande se abriu, e tudo que eu cantava, a cena estava passando. E as falas que eu dizia é que Jesus estava subindo para ser crucificado. Então eu comecei a ver todo aquele cenário. Eu vi Jesus. Eu vi a cruz. Eu vi os soldados chicoteando. Eu só tinha 9 anos de idade, irmãos. E quando eu passo a lembrar, volto a lembrar, parece que ainda é hoje. Eu vi os chicotes batendo em seu corpo, vi as suas costas dilaceradas conforme o chicote entrava. Realmente tinha aquilo que o historiador fala, pontas de ossos e mais, como se fala, ferros, e na ponta, e puxava a carne e saía. E já não tinha mais tanto sangue para sair, porque já tinham tirado muito sangue dele. Eu não vi ele de frente, vi ele de lado. O cenário, ele subindo, carregando a cruz, a multidão gritando, umas mulheres querendo tentar tirar ele daquele ambiente, e o couro comendo em cima do nosso Senhor e Salvador. Eu vi aquele cenário todo. E conforme eu continuava, eu não conseguia parar de cantar, e eu continuava cantando, e a música, quando o cenário ia acontecendo, ele ia subindo, 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 carregando a cruz. Eu via a coroa de espinho, eu via a gota de sangue na ponta da coroa do espinho, que pingava no chão, e eu sentia uma dor. Eu sentia a dor dele, eu era apenas uma criança de 9 anos de idade. Eu sentia a dor, e eu senti também ao mesmo tempo o amor dele. Quando eu acabei de cantar aquela canção, toda a igreja estava incendiada, toda a igreja estava adorando, louvando a Deus, estava um mover fora de sério. Eu desci do púlpito, fui para o banheiro, porque eu não aguentava, eu sentia aquele amor, mas sentia também uma dor, e eu fui para o banheiro chorar, e falando, nossa, foi tanto amor, ele morreu por mim. Eu nem sabia direito, eu não entendia direito, eu só tinha 9 anos, mas aquilo foi o meu primeiro encontro com Jesus. Aquilo foi minha primeira
meu primeiro momento de relação com Ele, no sobrenatural. Dali por diante a minha vida nunca mais foi a mesma. Um temor entrou dentro de mim, e Ele me ajudou no crescimento, no meu desenvolvimento. E aqui estou, para louvor e glória do meu Senhor. Por isso quero dizer que assim como Paulo, que outrora era Saulo, viveu o seu encontro com Jesus, nos dias de hoje não é diferente. Eu quero dizer que a transformação e a experiência com Jesus é necessária na nossa vida. Eu vivi a minha quando criança, e tenho muitas outras para contar. Mas hoje não se trata de eu dar o testemunho só da minha vida, daquilo que, como o Senhor me tornou. E eu gostaria muito de poder fazer isso. Mas eu quero ministrar hoje sobre a mente transformada. E eu preciso trazer isso à memória de vocês e mostrar que o caminho não é fácil. É um caminho de retidão, mas é um caminho em que nós precisamos se esforçar para compreender e entender e permanecer. Porque nesse momento em que você está olhando para cá, se esforçando talvez para não sentir sono, se esforçando talvez porque a cadeira não é tão confortável, talvez a minha voz não seja agradável ao seu ouvido, para uns pode ser boa, para outros pode ser ruim. Talvez o som não está ambiente para você, eu não sei, talvez algumas dificuldades possa estar passando nesse momento, porque eu estou falando de mentalidade, eu estou falando de transformação, e nesse exato momento existe uma guerra, para que não haja compreensão daquilo que nós vamos falar. Eu estou falando de Jesus que transforma, eu estou falando de um Deus que cura, salva, liberta, que fez na minha vida e está fazendo na sua. Mas existe uma resistência, Márcia e Silvio, existe uma resistência. Existe uma resistência, Dionei, sabe qual é? Para que não haja um entendimento, Bruno. Porque uma vez que há um entendimento, a compreensão, virou a chave, já transformou. Mas enquanto a gente não compreende, não entende, não se relaciona porque tem medo, porque fica nessa inconstância, eu vou ou não vou, eu me rendo para Jesus ou não me rendo, não, porque se eu entrar para a igreja, eu vou ter que fazer isso, e eu não gosto, que ainda gosto daquilo, e a gente acaba não vivendo a experiência. Essa é a batalha espiritual, essa é a batalha mental que todo ser humano vive, todos nós vivemos. Mas esse ano o Senhor liberou uma palavra sobre as nossas vidas, que é saindo da indecisão. Nós precisamos ser mais decididos, ser mais forte, entender que nós precisamos sair do muro. O muro não é de Deus, o muro, foi dito aqui em outras pregações, é do diabo. Nós precisamos sair desse lugar de inconstância, de uma paralisia mental e espiritual. Que isso, pastor? Paralisia mental? É, porque você não está progredindo espiritualmente. Ou já está bom onde você chegou? Porque para mim não está. Eu não estou satisfeito. Eu sei que existem lugares em Deus que eu ainda não explorei, eu ainda não conheci. A Bíblia diz que Ele é uma fonte inesgotável. Então eu não provei de tudo do Senhor. E eu tenho vontade, eu tenho fome. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho... Ué, é só musiquinha para se alegrar? Não, meu irmão, tem que ser uma verdade. A gente precisa entender que nós precisamos cantar e viver. Então o que nós estamos vivendo hoje aqui na igreja, nesse tempo, o que está acontecendo na comunhão rara, é um grande despertar, é um grande avivamento. Está começando como, pastor? Através da sua mente transformada. Uma mente saudável, equilibrada, consciente daquilo que você é, daquilo que você está se tornando no Senhor. Forte, saudável, robusto diante de Deus. Glorifica a Deus aí, irmãos. Porque o que Satanás quer fazer da nossa vida é homens caídos, fracassados, raquíticos, indecisos, cabisbaixo. Imagina se andando para a rua. Graça e paz, pastor Ivani. Graça e paz, irmão, ora por mim, que estou numa prova, só Jesus. A dor de coluna, bico de papagaio, mas não sei o que. É isso que ele quer fazer. Eu estou com estresse, eu estou com isso, eu estou com aquilo, estou com um monte de coisa, mas nunca está com Jesus. Está com tudo, mas não está com Jesus.
Vem para a igreja, assiste culto, ouve a palavra, sabe tudo, lê a Bíblia, que é uma beleza, sabe mais do que o pastor. Sabe mais do que o pastor. Mas só não sabe falar com Jesus. Ora aí, irmão. Eu não sei orar não, irmão. Eu não sei orar não, pastor. Eu não sei orar igual Miqueias. Jesus, misericórdia. É, meu irmão, aprende a orar igual Miqueias. Jesus está te deixando aqui ele como exemplo. Aproveita enquanto ele está aí, irmão. Cola com ele, meu irmão. Quem está com Jesus é todo dia alegria. Quem está com Jesus está cheio de disposição, cheio de saúde. Todo mundo está dizendo que não, você está dizendo que sim. Agora vai pegar. Vai pegar. Ontem é aniversário do meu filho. Meu filho completou 9 anos de idade. Você imagina um pai bobo, gente. Um pai besta, foi eu. E desde a meia-noite eu já estava planejando. A gente botou na sala lá, na mesa, e eu fiz uma cartinha para ele. Você é um príncipe do Senhor na nossa vida. Eu louvo a Deus pelo dia que você nasceu. Eu escrevi para ele, botei a cartinha para ele, botei presentinho, botei bombom na mesa, para quando ele acordasse de manhã, ele visse a gente fazer uma surpresa para ele. Eu queria impactar, ver qual era a cena dele. Eu falei, Raquel, tu fica escondida. Quando eu acordar, quero ver com os olhos cheios de remela, o que ele vai falar. Às vezes ele acorda irritado que não quer ir para a escola, né, Raquel? Mas aí ontem ele acordou animado. Eu falei, parabéns, filho, seu aniversário é hoje. Aí ele levantou, olhou para mim e disse, tem surpresa lá na sala. Aí ele saiu. O pai quer fazer isso com a gente, irmão. Todo pai que ama seus filhos quer fazer isso com os filhos. Ele não deixou de ir para a escola porque era dia de escola. Mas eu dei um presentinho para ele. Eu falei, papai te ama. O primeiro presente. Importante saber, o filho precisa saber que tem amor pelo pai. E que o pai o ama. Papai te ama. Agora tem surpresa para você na sala. Ele tinha que se levantar, lavar o rosto, escovar o dente e ir para a sala. É obrigação dele. Mas tem gente que quer o presente na cama. Tem gente que quer tudo na mãozinha. Filho mimado. Mal acostumado. Aí, eu estou falando isso porque o crente com Deus, tá? Agora eu falei do crente sem Deus. Aí a Raquel me provocou aqui, agora eu vou falar do crente com Deus. A alegria do crente com Deus. Como que é o crente com Deus? Que eu imitei o crente sem Deus, agora eu vou imitar o crente com Deus. Amém, irmãos? Aí ontem estava tudo certo, levei meu filho para a escola, voltei e falei, vou lá para a casa pastoral, ter um tempo lá de oração, de qualidade, vou me preparar para o sermão de amanhã, dar uma repassada, ver tudo que eu já botei tanta coisa, mas a minha mente estava muita informação e aquela coisa, sabe como mente pastor, né, irmão? Não é fácil de dirigir igreja não, saber das coisinhas que vocês passam para mim, não é fácil não, irmão, eu tenho que dividir tudo, tá? Caso de um é um, caso do outro é outro, e cada caso é um caso, eu não posso trazer caso nenhum para cá. Não é? Não posso trazer nada para cá, porque aqui não é lugar de desabafo, o altar não é lugar de desabafo, o altar é lugar de ensinamento da palavra, eu estou ensinando a palavra. Nós temos responsabilidade, então aquilo que é dito em gabinete, fica em gabinete. Foi eu, você e o Espírito Santo, e eu faço questão de quando eu saio dali, eu bato o cartão, não levo nada para casa, vem cá lá. É tu, Espírito Santo, leva isso para lá. Amém? Mas aí eu me preparei todo, fui ter um tempo lá na casa pastoral, e a gente começou, estava tudo bem, conversei com o pastor Adriano, a gente trocou uma ideia, eu falei, agora para de conversar, ele não fala muito, eu falei, para de falar, Adriano, agora deixa eu ir lá, orar mais um pouco lá, deixa eu me preparar, aí fui, estou lá bem quietinho, daqui a pouco, passou-se um tempo, aí vem o pastor Miqueias, entrou lá, pastor Miqueias, pastor Ivani, quero falar, um negócio está acontecendo aí. Tá uns rumores aí que o negócio não está bom no bairro, que estão tentando invadir Gouveia, e o negócio está quebrando o pau, que estão dizendo que estão vendo um homem armado para tudo que é lugar. E aí, pastor, estou preocupado. Eu falei, porque os irmãos vão vir do trabalho para atendimento, fica nesse negócio todo da rua, a gente se preocupa com vocês na rua. A gente se preocupa o trajeto que vocês vão fazer até a casa pastoral. Então vocês pensam que a gente se preocupa? A gente está lá em oração desde cedo. Aí começamos a orar, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Falei, Miquel, vamos acionar o Ministério de Libertação, vamos orar. Porque a gente não deu a nossa cidade para bagunça de traficante, de milícia. A gente não deu a nossa cidade para bagunça nenhuma, não.
O Senhor nos deu esse lugar, nós vamos aqui, não moramos aqui. Não somos a igreja do bairro. Então a gente tem que fazer alguma coisa pelo bairro. O que eu posso fazer? Eu tenho que fazer o quê? Orar. Deus nos levantou como boca profética nesse lugar, nos deu governo sobre esse lugar, e o meu posicionamento é que eu vou orar, não quero bagunça aqui não, eu não quero mortando. Tu queria derramamento de sangue, irmão? Eu não, meu filho está na escola, minha esposa está em casa, eu estou na rua, tem gente trabalhando, tem gente querendo viver bem, tem gente querendo ganhar o pão de cada dia, e tem gente querendo fazer maldade. Epa, alto lá, Satanás, aqui não, aqui não. Então a gente começou nesse posicionamento. Aí já foi sermão de lado, tudo de lado, já parei aquele momento. E aí já fiquei preocupado. Daqui a pouco minha esposa liga, meu irmão também me ligou, o Dionei, falou assim, o negócio está ruim, mandaram buscar meu neto na escola, eu vou buscar ele. Não consegui falar com o Dilson, vê lá, busca o Renan, porque as crianças que nos preocupam. Não foi isso, irmãos? Cada pai foi buscar seu filho na escola, fui eu também buscar o meu. E Raquel, cuidado, e vê se isso, vê aquilo. Falei, calma, mulher. Confie em Deus, está tudo certo. Eu falei, Senhor, eu estou aí na força do Senhor e na força do seu poder. Fui lá, busquei meu filho, estuda na Três Pontes. Fui lá buscar ele. Voltei para cá, tinha outro BO. Aí Tati me ligando, pastor, tem outro negócio para você resolver. Volta eu para casa pastoral, tinha outro BO para resolver. E era aniversário do meu filho. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a pressão do ambiente, a atmosfera que nós estamos vivendo nesse mundo, as coisas que Satanás está tramando, é para justamente você perder a alegria. É um demônio que rouba a alegria. É uma entidade maligna chamada tribulação, chamada apostasia. É uma entidade maligna que ela quer roubar de nós, que já sabemos o nosso lugar, o que nós temos no Senhor, roubar a alegria. Roubar a tua fé, roubar a tua paz, a tua convicção de quem você é no Senhor. E aquilo já estava me deixando atribulado. Estava. De verdade. Até um momento, levei meu filho para casa, fui conversando com ele, filhinho. E aí, papai, tá tudo certo, já preparou a roupa? A gente vai lá pro shopping, porque eu combinei com ele que ia levar ele pro shopping. Eu ia dar um vale-compra para ele. Eu falei, tu tem um vale-compra aí? Entra na lojinha e vai fazer isso aí. Meu pai não pôde fazer isso por mim, quando eu era criança. E eu nem me mando meu filho não, irmãos. Às vezes eu tenho dinheiro, ele fala que quer, eu falo, não. Só para ensinar um não. Eu posso comprar, mas não dou na hora, só para ensinar para ele. E às vezes eu ensino para ele o valor do que ele está ganhando, para ele saber. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos. Mas ontem era aniversário dele. Eu precisava fazer algo diferente para marcar ele. Eu falei, vou te dar um vale-compra, a gente vai pro shopping e vai dar tudo certo. A gente vai fazer isso, vamos tomar sorvete, cara, de casquinha, vai ser muito bom. Aí tua mamãe, vamos ver se a gente consegue andar num brinquedo lá. E a gente fazendo alguma coisa. E tá tudo feito, tinha um planejamento, irmão, tudo certo. E essa perturbação de ontem estava me roubando a alegria. Eu vim com ele no carro falando, filho, ó, mudou o negócio aí, a gente vai ter que ir para casa, ficar em casa mesmo, e vamos ver, vou na lojinha lá comprar um bolinho, vamos fazer, papai, eu não quero em casa, eu queria ir no shopping. E aí meu coração ficou apertado. Quando cheguei em casa, eu falei para Raquel, se arruma aí, Renan, nós vamos para o shopping. Nós vamos lá, para brincar com nossos filhos, fazer o que tem que fazer. Por quê? Porque Deus nos deu essa cidade. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. E sobre essa palavra é que eu coloco a planta do meu pé para a rua. Eu saí na força do Senhor, na força do poder, irmão. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? A gente precisa ter consciência daquilo que nós estamos vivendo. Está perigoso? Está. Mas não quer dizer que rumores de guerra é guerra. Tinha muita pressão, bateram muita lata, irmão. Está todo mundo aí. Tem que tomar cuidado, sabe por quê? Tem muita informação, mas tem pouca gente em perseverança, em oração. Pouca gente ora, tem pouco joelho dobrado, por isso tem muita informação na internet. Não está na hora da gente fazer alguma coisa diferente? Eu falei, tu está querendo roubar minha alegria, estava tudo certo, tudo combinado. Olhei no noticiário, olhei tudo.
Cara, não tem nada não, cara, tá tudo certo. Para que esse terror todo sobre o povo? Para que fazer essa chantagem toda emocional? Esses homens não têm o que fazer não, essas pessoas não têm o que fazer não. Jesus converte esse coração, converte essas vidas. Que assim como o Senhor fez na vida de Saulo, faça na vida deles, porque Saulo achava que estava fazendo certo, matando, perseguindo pessoas, tentando conquistar lugares, posicionamento. Doutor da lei era Saulo, até o dia em que o próprio Senhor Jesus se encontrou com ele e falou, derrubou ele. Para aí, Saulo, aí, tu está me perseguindo por causa de quê? A gente precisa viver esse encontro com Jesus. A gente precisa entender. E aí, depois que tudo estava certo, eu entrei com meu filho no shopping. Agora eu vou fazer o cristão cheio de alegria. Quando eu já estava indo para o carro, que eu estava chegando no shopping, eu senti uma presença do Espírito Santo tão forte. E era uma música que eu gosto, eu vi música de quarteto, irmãos. Eu estava ouvindo quarteto, e eles cantando a música que fala que o céu é aqui, se aqui Jesus está. Então, aonde Jesus está, ali se torna o céu. Eu falei assim, se eu sou uma habitação do Espírito Santo de Deus, se eu sou o templo do Espírito Santo, se eu sou a igreja, que a igreja somos nós, então eu estou cheio de Deus. E se eu estou em paz, eu estou cheio da presença de... Então eu comecei, o céu agora é aqui nesse carro, e a gente estava dirigindo, porque Jesus aqui está. Jesus aqui está. E eu comecei a cantar, a lágrima começou a descer, veio uma presença do Espírito Santo, e o Senhor falando comigo, eu estou com vocês, eu estou contigo, se alegre no Senhor, porque esse é o entendimento que vocês precisam ter. Fala isso para a minha igreja, não é para serem covardes, não é para ficar coagido. Precisamos trabalhar dentro dos sentimentos, entender que essa pressão toda é para justamente causar um povo complexado, medroso. Aí tu fica todo complexado, todo cheio de medo, e não faz nada. E a vida do cristão é uma vida de coragem. Se você não tiver coragem, não está pronto para viver. Eu recebi uma palavra no início do meu casamento de uma pessoa que nem crente é. Ela falou assim para mim assim, ó, Evani, vou dizer uma coisa para você, o mundo é dos corajosos. E aquela palavra veio no meu coração como uma flecha, e aquilo entrou na minha alma. Eu entendi, depois daquela palavra eu entendi que foi Deus que lançou ela para mim. Usou a boca daquela mulher e lançou sobre a minha vida, e depois daquela palavra tudo foi diferente na minha vida. Eu comecei a ter coragem de fazer tanta coisa, não me tornei corajoso para fazer tantas das coisas, irmãos. E eu quero dizer isso para vocês, o mundo é dos corajosos. Se você não tiver coragem para viver nessa terra, o mundo vai te engolir, as tribulações vão te engolir, tudo vai te sufocar, porque não vai melhorar, não vai melhorar. A justiça plena e perfeita é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então precisamos ter uma mentalidade como a de Cristo, precisamos ter a nossa mente transformada. E o caminho da transformação não é fácil, porque o caminho da transformação você precisa perseverar nele, você não pode desistir dele. Então nesse caminho da transformação, você precisa entender os cuidados que a gente precisa ter. E aí Paulo, depois de convertido, ele começa a pregar aos seus irmãos, como era cidadão romano. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 2, dizendo, não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo está dizendo agora, depois de se tornar um crente, depois de se tornar um cristão, um seguidor de Jesus, agora com a sua vida totalmente transformada, ele começa a motivar os seus irmãos na sua epístola aos Romanos, dizendo assim, na sua carta aos Romanos, dizendo assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis quer dizer, existe uma novidade de vida em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, para de viver segundo
o curso que foi colocado para vocês. Eu experimentei algo novo e eu quero ensinar, eu quero passar. Esse Jesus que eu estava perseguindo, ele é real, é verdadeiro. E agora ele começa a pregar aos romanos, dizendo assim: ei, tem novidade de vida. Amém, igreja? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso quer dizer que é possível transformar e renovar. Ou seja, é um estágio de aceitação, de mudança radical. Eu preciso me convencer que posso mudar. É um estágio que eu preciso ter aceitação. Lembra que eu falei aqui na quarta passada sobre aceitação? Então eu preciso estar convencido que eu posso mudar, eu posso ver essa transformação. Se eu renovar a minha mente, transformando ela, é um estágio que eu vou avançar de aceitação radical na minha vida. Então eu preciso fazer o quê? Convencer. Me convencer que essa palavra é fiel e verdadeira e que ela é certa. Amém, irmãos? Só vai experimentar da boa vontade de Deus aqueles que se relacionar com Ele, irmãos. Só dá para experimentar de Deus quando você se relaciona. E dentro desse relacionamento, dessa experiência com Deus, eu quero falar 3 coisas para você. Existem 3 passos de decisão para viver uma transformação. 3 passos de decisão, muito importante, para que a gente possa viver uma transformação. E o primeiro passo é saber quem sou. Então, para viver a transformação, o primeiro passo é você saber quem você é. Sou um homem convertido? Essa é a pergunta que você precisa fazer. É o primeiro passo de decisão para viver a transformação. Você decide, você entende. Opa, quem eu sou? A pergunta interna. Ah, sou um homem convertido. Está decidido. Amém, irmãos? Meus caminhos foram transformados? Sim, sou um homem convertido e meus caminhos foram transformados. Primeiro passo. Segundo passo, no que estou me tornando? Você precisa ter essa ideia do segundo passo. No que você está se tornando? Ah, sou um discípulo e seguidor de Jesus? Amém? Vocês são? Eu sou. Vocês são, irmãos? Ah, prazer, Evani, seu irmão. Somos seguidores de Jesus. Sim, seguidores. Então, se nós somos seguidores de Jesus, o meu jeito de ser e de viver já está diferente hoje? Então agora a gente precisa ter o segundo passo para a gente viver o segundo passo de decisão para viver a transformação é saber se o meu jeito de viver já está transformado hoje. Já mudou, está diferente? Bom, eu decidi entregar minha vida para Cristo. Então os meus passos, os meus dia a dia, a minha correria tem que mudar. Você não pode mais continuar com aquela rotina do passado. Você não pode mais continuar com aqueles feitos do passado. Você não pode mais fazer as coisas que você fazia no passado. Aquele estágio já foi. Nós até falamos aqui no culto de batismo, porque uma vez que você levanta a sua mão para Jesus, e você vem em público e faz o ato do batismo, que é confessar Jesus publicamente, diante dos homens e diante dos céus, você está jurando diante de Deus mudança. E se você não faz, você está pecando. Você está jogando tudo que você falou como aceitação a Cristo de água abaixo. Não é verdadeiro. Então, se o caminho com Cristo precisa ser verdadeiro, então o seu jeito de ser no passado não pode mais ser a mesma coisa de hoje. Você não pode estar carregando o passado para o tempo presente. Então, para viver uma vida transformada, eu não posso viver a minha velha natureza. Eu preciso viver a novidade de vida que foi proposta através do encontro com Jesus. Estão entendendo por que Saulo mudou o nome para Paulo, irmão? Porque tinha que ser radical. Tinha que ser radical. E o texto vai dizer que quando ele estava na cidade de Damasco, Ananias foi usado pelo Senhor para ir de encontro a ele, mas Ananias temeu, porque o nome Saulo era o terror do tempo, do momento. Ananias questionou o Senhor. Não, Senhor, não vou lá orar para esse cara não, esse cara, o Senhor sabe quem é esse cara, Deus?
Ananias falou para Deus isso. Esse cara está matando os nossos irmãos, está entrando na sinagoga e prendendo tudo por causa do seu nome, Deus. E Deus falou, vai lá, Ananias, porque ele agora é instrumento meu. Eu vou usar ele, Ananias. E não vai ficar barato não. Verso 16 do capítulo 9 diz, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Está pensando que ficou barato a plantação errada de Saulo? Existe uma lei de Deus que tudo que o homem plantar, disso ele também colherá. Então se você do seu caminho, do tempo passado, foi só uma plantação ruim, meu irmão, só lamento. Mas agora o que eu faço? Converta os seus caminhos a Cristo, se converte ao Senhor Jesus, de fato muda a sua história. Mas é minha plantação, tu ainda vai colher, mas agora vai colher na graça. Com o favor de Deus. Ele vai te dar um suporte. Talvez ele pode até te dar um bônus aí. Ele pode perdoar a tua dívida. Ele pode fazer, ele pode perdoar a tua dívida. Mas aquilo que nós plantamos, aquilo que nós fazemos, nós vamos colher. É uma lei de Deus. E às vezes nós paramos e começamos a questionar algumas coisas que acontecem. A gente crente, o crente, irmão, crente. Aí está olhando a vida do ímpio, daquele que não tem Deus, está prosperando, o cara é dono de fábrica, o cara tem lancha, e eu sou crente, fiel, dizimista, Senhor, e eu não saio daqui, e fica olhando a grama do outro, a casa do outro, e fica invejando a casa do outro. Sabe o que acontece com a vida do ímpio? Ele pratica uma lei de Deus que às vezes os fiéis não praticam. Às vezes a gente pensa que é o diabo que está dando, não é o diabo nem mete a mão nisso, porque a lei de Deus funciona. O ímpio é generoso. O ímpio sabe fazer a caridade. Sabe? Hoje nós ganhamos uma prova disso. O ímpio sabe fazer a caridade. Sabe? E é uma lei de Deus. É dando que se recebe. É uma lei. Você planta, você colhe. Então se você faz bondade para alguém sem olhar a quem, automaticamente a porta do céu se abre sobre você e as bênçãos vêm. Aí a pessoa, não, mas o cara lá, ele era espírita, ele era não sei o que, ele fazia mal para os outros, botava a vela acesa, e eu que estou aqui, eu adoro a Deus, e comigo não acontece, mas você não é generoso. Você não faz o que devia fazer, que é seu para fazer a sua obrigação de conhecer a Deus, a sua obrigação como crente, ser generoso no mínimo. No mínimo, ter um coração generoso, amar ao próximo como a ti mesmo. No mínimo. Mas a gente não faz. Aí a pessoa que não conhece a Deus está ricão, bombando, cheio de dinheiro e gastando, jogando dinheiro, assim. E a gente está olhando, mas o que acontece na vida dele? Porque ele sabe abençoar o próximo. Ele não tem apego pelo dinheiro. Aí o inimigo não se mete nesse negócio, sabe por quê? Não é o inimigo que está dando, é uma lei de Deus. Aí o inimigo não mete a mão, ele ainda ganha o crédito, que ele que está dando. E não é nem o diabo que está dando, é uma lei de Deus. Você está entendendo? A gente peca e erra por não ter o conhecimento. E quando a gente fala de generosidade, acontece silêncio. Acontece essa talvez desmotivação. Mas a gente precisa aprender e entender se o caminho que eu vivia no passado e agora que eu conheço a Cristo, estou vendo a transformação, eu não posso mais trilhar dentro desse caminho. Então, de fato, para viver a transformação, ter uma mente transformada, moldada, eu preciso de fato viver esse encontro com Jesus e não ter mais as velhas práticas do passado. Amém, irmãos? Terceiro passo, o que estou buscando? Você precisa perguntar isso para você. O terceiro passo é o que eu estou buscando. É um passo de decisão para viver a transformação. Estou buscando uma vida de retidão? Caminho justo? O que é uma vida de retidão? Não deva a ninguém. Ame o seu próximo. Mandamento de Deus. Faça o que é certo. Procure andar bem diante da sociedade. Honra teu pai e tua mãe. Respeita os seus senhores do trabalho. Ah, mas meu chefe é ruim. Honre ele, respeita ele. É o teu patrão, o cara que te paga. Respeita ele. Se você não respeitar ele, tu vai respeitar Deus, que tu não está nem vendo. Não vai. Respeita, honra. Honra.
Então, uma vida de retidão, um caminho justo. O que eu estou buscando para ver essa transformação? Uma vida de santidade. O que é a vida de santidade? Uma vida de separação. Eu preciso dessa vida de separação, que é me separar daquilo que é profano, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não é coerente com a visão de Cristo na minha vida. Nós precisamos ter essa separação, sair da iniquidade, sair do profano. Terceiro passo de transformação é essa vida de decisão. O que estou me tornando? Precisamos ter esse entendimento. Eu sou a imagem e semelhança do meu Senhor. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E eu preciso valorizar isso sobre a minha vida. Nós precisamos valorizar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por amor a nós. Mas o que acontece, irmãos, é que a gente não está valorizando. Nós traímos Jesus por poucas moedas, como Judas. Nós traímos Jesus. Nós não amamos Jesus como deveríamos amar. A verdade toda é essa. Nós não amamos Jesus como deveríamos amar. Porque se nós amássemos Jesus como deveríamos amar, essa igreja estava lotada. Não haveria necessidade nem falta entre nós. Porque ninguém ia ter apego a nada. E Deus ia derramar copiosas bênçãos sobre o seu povo. Mas porque a gente ainda está um pouco ainda infantilizado e preso em algumas enfermidades mentais, nós ainda estamos nesse estágio, no caminho. Mas ainda assim eu louvo a Deus, porque nesse caminho todos nós estamos sujeitos à transformação. Jesus te encontrou hoje. Jesus te encontrou na tua caminhada hoje. Jesus te encontrou hoje nessa noite. E você pode viver uma alteração, uma mudança na sua vida. Ela pode se tornar radical. Você pode converter os seus caminhos agora. Você pode fazer isso. Pode. Se você é bem assim o aceitar. Se você quiser ter afeição por Jesus. Mas eu nunca vi o rosto desse Jesus, eu não sei como é que ele é o formato, eu não tive essa experiência, pastor, quando você teve 9 anos, eu não tive, está na hora de você ter uma. Peça, busque, e você vai achar. Ontem eu vi Jesus em meu filho, cheio de alegria, pulando, saltitando pelo shopping, só porque eu dei um vale-compra para ele, eu vi alegria, e a alegria, você vê Jesus. Jesus está na alegria. Jesus está num sorriso de um irmão. Jesus está num olhar profundo, quando você para e olha bem no rosto de alguém e fala assim: você está bem? Eu amo você, meu irmão. Eu tenho afeição por você, Elias. Você é bênção de Deus. Como eu gosto do teu jeito, Aline. Anderson, você faz falta. Quando não falta mais não, rapaz, você faz falta. Não é que ele é faltoso não, irmãos. É só para mexer com vocês. Mas sabe o que é isso? É ver Jesus no sorriso. Ele se manifesta na criação, na natureza, no ar que a gente respira, através de um louvor, de uma pregação, no brincar de uma criança, na simplicidade de uma conversa sem segundas intenções. Deus se manifesta todos os dias, falando: eu estou convosco. Ele nos dá oportunidade de vida. Você acha que está de pé, vivo, respirando por algum mérito teu? Seria hipocrisia da minha parte se eu pensasse assim. Claro que não. É a misericórdia dele, é a causa de eu não ser consumido. Porque quando eu olho para mim, eu vejo que ainda preciso melhorar. Será que só eu tenho isso? Nós ainda não somos aquilo que deveríamos ser, mas o que a gente precisa alimentar é o desejo de cada dia sermos mais parecidos com Ele. Ele.
Arabasio yandere gasto meneri alabaste. Aleluia. O caminho da transformação é um caminho de resistência. E nós precisamos aprender a resistir. Se a gente não resistir, nós seremos sucumbidos. Precisamos aprender a resistir nesse caminho que o Senhor nos deu para trilharmos. Orem, fiquem firmes, estejam constantes no caminho do Senhor. Não se entregue às paixões da carne e aos desejos, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas que a carne é inimiga do Espírito. Ele diz em Gálatas que a carne não vai ter vontade de adorar a Deus. A carne não vai ter sede pela presença dEle. Então você precisa começar a partir de hoje a doutrinar a tua carne. Porque essa é a nossa maior luta. Precisamos colocar ela no lugar dela. Precisamos ouvir o que o Espírito está falando, irmãos. Precisamos, dentro dessa linguagem de entendimento que o Senhor está nos dando aqui nessa noite, a trabalhar um pouco mais no nosso espírito, no nosso sentimento, para sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Em tudo. Porque como foi dito aqui, Deus não quer o seu melhor. Ele quer tudo. Ele quer você por inteiro. Eu quero finalizar aqui hoje. Não está dando para terminar, irmãos. Mas eu quero deixar vocês com gostinho de quero mais. Próxima semana, se o Senhor permitir, nós estaremos concluindo essa mensagem. Ainda tem mais 2 tópicos para a gente abordar com vocês. Mas hoje eu quero permanecer com vocês sobre o caminho da transformação. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se coloque de pé nesse momento, por gentileza. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu quero te convidar nessa noite a se decidir para Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e só refletisse agora na sua caminhada com o Senhor. Em tudo que você já construiu até aqui, se de fato você já teve esse encontro com Jesus, se de fato você o recebeu como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar a abrir a porta do seu coração e aceitar Jesus como seu Salvador. A oportunidade é dada a você.